E nesta manhã eu quero trazer aqui uma pregação, como sempre, pregações maravilhosas que nos edificam e que nos dão crescimento na presença de Deus. Marcos capítulo 4, do versículo 35, o versículo é o 35. E o título vai falar de quê? Jesus acalma uma tempestade. Será que vocês já passaram por alguma na vida? Quem já passou por tempestade aí? Eu acho que não tem um ser humano na face da terra que não tenha passado por tempestade. Não é só os filhos de Deus, não é só quem está na presença de Deus, não. É toda a humanidade. Só que há uma diferença de quem está na rocha para quem não está na rocha. É o que estão na rocha vão permanecer firmes e inabaláveis. Os que estão sobre a areia, que é fora da rocha, voam como palha. E é por isso que eu já inicio essa pregação aqui exortando os amados que nem pense na vossa cabeça de sair da presença de Deus, que é a rocha. Venha o que vier, como diz o louvor, nós vamos passar por cima para a glória de Deus. Então Jesus ali, quando anda sobre as águas, ele está dizendo: todos os problemas deste mundo estão debaixo dos meus pés. Aí a gente vai para a Escritura e pensa: se está debaixo dos pés do Senhor e nós somos o corpo de Cristo, então logo esses problemas estão tudo debaixo dos nossos pés também. Amém? Mas vamos ler o texto. Versículo 35 diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele repreendendo, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Diga glória a Deus, glorifica esse Deus bem forte. Nós vamos aprender nesta manhã aqui uma lição tremenda para nós. Como no início eu falei que neste mundo há tempestade para todos, mas como também eu disse, os que estão na rocha, que é Jesus, esses estão firmes. O que são as tempestades do mundo? São as tribulações, são as perseguições, são os desempregos, são as guerras dentro das famílias, dos lares. Tudo isso simboliza a tempestade. O problema é: como é que nós vamos nos comportar diante desta tempestade? Essa é a pergunta. Porque, amado, Jesus não prometeu para a gente que quando a gente estivesse nele, acabava-se os problemas. Se você for observar segundo as Escrituras, quando você chega sobre a rocha,
está alicerçado sobre a rocha, parece que vem mais problemas sobre você, sobre nós. E é aqui que está o ponto. Por que muitas pessoas saem da presença de Deus, saem da igreja? Porque não compreenderam o seu chamado, não compreenderam o que é realmente o Evangelho. Quando a gente compreende, a gente vai entender que o Evangelho, Jesus nos chama para sermos capacitados para vencer esses problemas. Então a diferença das pessoas que estão lá fora, que passam por tempestade também, é que elas não estão capacitadas para tal coisa, amados. E você vê o desespero do mundo, sim ou não? As pessoas amedrontadas, irmãos, com medo da bala perdida, com medo do assalto, com medo disso, com medo daquilo, com medo de tudo. Mas por que elas estão assim? Porque não estão na rocha, ainda não conheceram Jesus Cristo. Porque quando a gente conhece Jesus, Jesus disse assim: tudo isso está escrito na palavra, que no mundo passaríamos por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós certamente venceremos também. O nosso olhar tem que estar em quem mesmo? Em Jesus. Ele está conosco. Se Jesus está conosco, nós certamente venceremos. Então ele nos chama, ele faz uma promessa, ele lança uma palavra, que nós vamos chegar, mas ele não avisa pelo que vamos passar neste caminho. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Vocês lembram de Abraão? Gênesis 12: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrar. Que coisa, hein? Deus não tinha mostrado nada, só fez uma promessa: eu vou te levar para uma terra que eu ainda vou te mostrar, ou seja, você ainda vai ver. Só que Deus não fala. No meio dessa caminhada aí, você vai passar por isso, por aquilo. Ele não falou isso. Quando você vai ver no mesmo capítulo 12 de Gênesis, a primeira coisa que Abraão se depara é com uma fome naquela terra terrível. E aqui nós vemos uma tempestade, mas Jesus estava ali com seus discípulos. Então você, amados, que passa por essa tempestade nesse momento, você irmão, você irmã, essa tempestade não vai durar para sempre, ela é passageira. É só uma passagem. Daqui a pouco faz-se bonância, faz aquele silêncio e vem aquela alegria e diz: meu Deus, o Senhor está comigo mesmo. E nós vamos analisar o versículo 35, diz o seguinte, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Vocês já prestaram atenção que quando a gente está no meio de uma tribulação, de uma dificuldade, a gente não tem vontade nem mesmo de orar? Que até as palavras na nossa mente a gente chega a esquecer naquele momento. Porque, amados, o que quer dizer fé? Por que Jesus vai repreender os seus discípulos na nossa linguagem? Por que Jesus vai ralhar os seus discípulos? Como é que não tendes o quê? Fé? É em cima dessa palavra que ele estava falando. Jesus disse: passemos para outra. É isso que tem que ficar gravado na nossa mente.
Jesus não disse, vamos para o meio do mar. Ele disse, passemos para o outro lado. Veja que os discípulos estavam em obediência. Só que no meio da tempestade, ou no meio do rio, quando a tempestade vem, eles esquecem do quê? Da promessa. Que era qual mesmo? Passemos para o outro lado. Lembra de Abraão? Vai para uma terra que eu te mostrar. E é por isso que ele é chamado o nosso pai da fé. Porque a Bíblia diz que ele creu. Ele creu naquele que fez a promessa, que é fiel e poderoso para cumprir. Abraão, amados, por onde ele andou? Ele andou sobre essa promessa, sobre o propósito de Deus. O erro dos discípulos aqui foi esse: esquecer do quê? Da promessa. Passemos, nós vamos chegar lá. Eu estou falando, Jesus é poderoso para cumprir o que promete. E nós trazendo para a nossa vida essas tempestades, e todos nós passamos, é exatamente isso que acontece às vezes. No meio da tempestade a gente esquece da promessa, a gente esquece até mesmo da nossa salvação. E a gente chega até a pensar que a gente não é mais salvo porque está passando por aquela situação. Ah, será que eu estou em pecado? O que eu fiz? A gente vai analisar nossa vida. Se nós fizemos alguma coisa de errado, para Deus estar castigando a gente. É assim ou não é? Mas nós sabemos que nós estamos no caminho, nós estamos em obediência com os apóstolos aqui, amados. O que nós temos que focar não é a tempestade, é a promessa. Jesus nos chamou para vencer. Ele lançou uma palavra sobre nós: no mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. No momento da luta, da tribulação, nós temos que reclamar ou ter bom ânimo. O que quer dizer ter bom ânimo? É se lembrar no meio da tempestade, das promessas que Deus fez para nós. Vai em frente que eu sou contigo. Quando passares pelo mar, eles não que te afogarão. Jesus andou sobre, Pedro também andou sobre o mar. Olha que coisa linda, hein? Deus faz a gente flutuar sobre o problema quando a nossa vida está, o nosso olhar está focado nele. E ele diz também lá em Isaías, né? Quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá em Daniel, que foram lançados dentro da fornalha. E o rei olhou aquilo ali, eles andando e cantando lá no meio do fogo, adorando Deus Todo-Poderoso. E o rei Nabucodonosor disse: o que é isso? Não foi 3 homens que nós lancemos ali? Aí os generais dele falaram: sim, rei, foi 3, mas eu estou vendo 4. E o 4 parece com o Filho de Deus. Jesus passeia conosco no meio do fogo para nos livrar. Jesus nos chama para andar sobre as águas. Jesus tem que ser o centro da nossa fé, da nossa vida, hoje, agora e sempre. Não é o problema, não é a dificuldade, é quem, gente? É quem fez a promessa, Jesus. Às vezes o problema nosso é que a gente, no meio da tempestade, quer voltar. Sim ou não? Quem já passou por um temporal mesmo real aqui, eu digo, num barco ou num avião? Passou num barco? Temporal. É tão forte que varre o barco, né? E arriscado até levar a gente.
Eu que nasci no interior, sei muito bem o que é isso. O mar fica tão furioso que falta partir o barco no meio. Nós pegamos um temporal recente aí com a minha esposa, num avião daqueles pequenos aí. Eu pensei que já era hora. Para você ver como um homem é pequeno, né? Aí aquele aviãozinho parece que ia partir no meio. Disse, pronto, se abrir um buraco aqui, entrar vento com essa velocidade, acaba com tudo. E era tanta pancada naquele avião que batia, a gente ouvia pá pra cá, pá pra ali. Ele fazia assim, descia assim, subia. Meu Deus! E ia fazer o que, amado, numa hora dessa? Você sabe lá, 600 km por hora ou até mais, você está lá em cima, e aí, você imagina, o próprio diabo fala, se você cair daqui não sobra nada, tu vai morrer agora. E eu sempre que eu entro no avião, pego logo minha Bíblia, e se eu morrer eu morro tracado com ela. E aí eu com a minha Bíblia, uma dessa aqui desse tamanho mesmo, e aí a minha esposa aqui e a neném aqui entre nós, e olhar para elas, meu Deus, é bom que nós vamos entrar todos juntos na glória. A gente estava vindo de uma missão, né? Tinha ido pregar, e aí o que eu fiz foi só imprensá-las aqui para elas não caírem, e vamos ficar firme. Gente, foi tão terrível a coisa que eu pensava lá nunca mais pisar dentro de um avião. Nesse momento a gente esquece do quê? Das promessas. A única coisa que a gente sabe fazer é pedir perdão. Senhor, me perdoa meus pecados. Aí a gente esquece da palavra, da promessa. Não, mas Ele prometeu para mim que vai cumprir a promessa sobre a minha vida, então eu não vou morrer agora. Ele é comigo nessa tempestade, então a minha vida não acaba aqui, eu vou passar sobre ela dando glória a Deus. O problema é que a gente deixa de adorar Deus no meio da tempestade, esquece a palavra, esquece a promessa, e o medo muitas das vezes toma de conta. Qual é a grande tempestade ou gigante que hoje tem se levantado diante da humanidade? É uma doença chamada câncer, sim ou não? Tem gente que tem medo até de falar esse nome. O médico disse que é aquela doença, mas que doença? Aquela que começa com C. Mas qual é o problema de falar o nome? Nós servimos aquele que o nome dele está acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo. É câncer, mete medo, mas eu sirvo aquele que o nome dele está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo é a minha salvação. Às vezes no desemprego a gente já fica desanimado. E agora como que eu vou sustentar minha família? E agora como que eu vou sobressair nessa tempestade? Gente, é na tempestade que Deus vai nos moldar, tirando de nós a nossa ansiedade, o nosso medo, e colocando certeza dentro de nós, se assim a gente confiar nele. Então a promessa aqui que Jesus lançou sobre os discípulos ali a nós é: passemos para outro lado, dizendo, eu estou junto com vocês. Ali Jesus estava do lado, Jesus estava junto. Hoje Ele está dentro de cada um de nós. O seu Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito
santo. Então Jesus lança uma palavra: passemos para o outro lado. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nós temos que confiar mais em Deus, amados. Porque às vezes, quando o nosso barco está se enchendo de água, a gente se afasta de Deus. Parece que já está entranhado na nossa mente: agora eu vou morrer, agora eu vou partir mesmo, não tem mais jeito. Mas aquele que te chamou é poderoso. Eu mesmo esses dias passei por uma situação, eu disse: eu acho que eu já vou. Aí eu até brincando com a minha esposa disse: Deus é tão maravilhoso que já colocou outro pastor lá para continuar a obra não pode parar. Mas olha onde eu estou aqui pregando, porque a promessa está sobre mim, sobre nós. A promessa não é ficar no meio do rio, a promessa é: passemos para o outro lado do rio. Jesus está na nossa vida. Não desista. Gente, eu sempre me perguntei isso, eu sempre questionei isso. Logo quando eu me converti, eu entendi o Evangelho de uma forma diferente, de uma forma errada. Que agora era só vitória. Bença, e agora não vai mais ter problema. E quando eu passei por um problema, eu fui questionar com o pastor: pastor, que negócio é esse? Eu entreguei a vida para Jesus e parece que a coisa agora tudo está dando errado. Dentro da minha casa está uma guerra terrível, a gente está a ponto de se separar com a esposa. E aí foi aonde aquele homem instruído por Deus foi me instruir. Porque como eu queria mudar as coisas com a força do meu braço, eu estava complicando tudo. E aí ele foi me ensinar: não, meu filho, não é assim. Você está arrumando muitas brigas, muita confusão, principalmente dentro da sua casa. Aí eu disse: como que eu faço então? Faz o seguinte: não brigue mais com ninguém. Demonstre o amor que está dentro de você, que é o amor de Deus. O amor que perdoa, o amor que está pronto a ajudar até mesmo aqueles que estão te perseguindo. E eu fiquei assim: não, mas as pessoas vão me humilhar. Mas é exatamente isso. Jesus disse: se alguém bater na tua cara, de um lado do rosto, vire. Ele não está falando de um tapa físico, né? Mas ele está falando no momento que você perdoa aquela pessoa que te fez o mal. Você está tipo dizendo assim: você bateu de um lado do meu rosto, eu te perdoo, e se você quiser bater do outro, pode bater. Vocês estão entendendo como é que é? É esse tipo de tapa que Jesus está falando. Aí as pessoas lá fora não entendem: meu Deus, esse homem, essa mulher fez tudo isso para ti e você perdoou ela? Perdoei. Por quê? Porque o meu Senhor manda fazer isso. Vocês estão entendendo? É por isso que nós somos chamados de uma raça eleita, um povo separado para fazer a diferença diante de um povo incrédulo, uma geração incrédula. As tempestades vêm, mas nós estamos prontos e capacitados para passar por elas, dando glória a Deus e exaltando o nome do Senhor Jesus. E aí, amados, versículo 38, continuando, diz o seguinte: e Jesus estava onde? Na polpa. Na polpa é onde está o leme do barco, sim ou não?
Será que Jesus estava dirigindo aquele barco ali, estava pilotando? Vocês prestem atenção que o leme fica na frente ou atrás? Na popa. É na popa. Jesus estava descansando ali na popa, mas ele estava no controle, como ele está exatamente nesse momento, no controle da nossa vida. E aí, continuando, dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Trazendo para a nossa linguagem hoje, o nosso desespero: Jesus, nós vamos morrer! O Senhor não se importa! Quantas vezes a gente faz isso, sim ou não? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Mas Ele está no controle da nossa vida. Ele está na popa. É na popa que está o leme, é onde dirige o barco para onde ele vai. Ele sabe o caminho, gente. E o versículo 40, Jesus desperta. Chegou a hora. Então lhes disse, gente, por favor, esse copo aí, amados, pega aí, senão vai sair aí todinho na gravação, tá? Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim? Não, versículo 39, eu já até pulei aqui, ó. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele disse, igreja? Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes crido na palavra que eu lancei? Passemos para outra margem. O nosso fim não chegou ainda não. Nós vamos glorificar Deus e muito, gente. Quando a gente esquece a promessa, ele fala: homem de pequena fé, por que não crê? É nas lutas que Deus nos capacita, irmãos. É nas lutas que Deus vem nos moldando. E o versículo 41, para terminar, diz o seguinte: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles não tinham conhecimento ainda de quem era aquele que andava com eles, que comia com eles, que era exatamente o Deus encarnado, feito homem. Eles não tinham entendido que Jesus era o Filho de Deus, o último Adão. Irmãos, o que me chama a atenção nessa tempestade aqui é que Jesus repreende ela. Isso quer dizer que não veio da parte de Deus. Era o diabo ali que estava querendo amedrontar os discípulos, porque jamais Jesus ia repreender algo que viesse da parte de quem? Do Pai. E isso me faz lembrar quando ele fala para aquele demônio: aquieta-te, cala-te. Quando eles diziam: nós bem sabemos que tu és o Filho de Deus. E Jesus dizia o quê? Cala-te, aquieta-te. Ele fez a mesma coisa aqui diante da tempestade. Satanás, ele mexe com as coisas naturais, gente, para querer nos afrontar. Essas destruições na terra, quem que você pensa que está por detrás? Os maremotos, os terremotos que matam milhares de pessoas. Quem está por detrás? Quem estava por detrás dessa tempestade aqui que Jesus, o Filho de Deus, repreende? Porque o Pai e o
Filho são um. Jamais um ia repreender algo que o pai ou o filho tivesse mandado ou o pai tivesse mandado. Não tem como. Mas Jesus repreendeu a tempestade porque havia um mal por detrás daquela tempestade, que queria afrontar os discípulos e conseguiu, gente, amedrontar. Se aqueles homens de Deus, eles levantam e dizem: Mar, eu te repreendo em nome de Jesus, o que vocês acham que ia acontecer? Ia obedecer. Por isso que Jesus vai falar: como é que não tendes fé ainda? Gente, esses homens estavam sendo ensinados ali pelo próprio Deus encarnado. Eles viam coisas maravilhosas, não era todo dia, em todo tempo, toda hora. João vai dizer: se fosse escrito tudo o que Jesus fez, podia inventar depósito para guardar livros. Jesus fazia milagre para todo lado, gente. E esses homens estavam o quê? Vendo e ouvindo. Jesus estava dizendo: vocês têm que se comportar assim diante de uma dificuldade, assim como eu estou fazendo, assim como eu estou realizando diante de vocês. Jesus expulsava demônio na frente deles, Jesus ressuscitava mortos, sim ou não? Jesus purificava leprosos, Jesus transformava pães e peixe. Jesus andou sobre o mar. E aí ele chega e diz: como é que ainda não tendes fé, meninos? Que isso? E nós? Como é que está a nossa fé, amados? Diante das tribulações, diante das dificuldades. Ou a gente quer desistir também? Eu acho que Deus não está comigo, eu vou desistir, eu vou voltar. É no meio dessa tempestade que Ele vai te moldar. Por exemplo, eu falava com alguém esses dias, uma das coisas que está sendo mais atacada e que sempre foi atacada é o casamento, é a família. Satanás tem destruído muitas famílias, muitos casamentos. Mas por que isso acontece? É porque as pessoas não estão alicerçadas na rocha, gente. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tenha bom ânimo. O que o diabo coloca na mente de um marido e de uma mulher quando está em guerra em casa? Bora ver se você já sabe aí. O que ele coloca? Em primeiro lugar, separação. Sim ou não? Eu acho que é melhor a gente se separar, cada um vai para o seu lado. O que isso quer dizer? Você está livre para arrumar outra e eu também outro. Vamos tentar. E aí você vê aí fora, as pessoas vão tentar e a coisa se torna pior. Sim ou não? É porque a pessoa está com a ilusão na cabeça. Não, se troca, não, o problema está nesse, o problema está nessa. Se eu trocar, vai ficar melhor. Chega lá, como diz o ditado popular, e quebra o quê? A cara e diz: meu Deus, e agora? Já fez a besteira? Sim ou não? O que nós temos que fazer como servo de Deus? Maridos, invertir na nossa relação com a nossa esposa, com a nossa família. Temos que cuidar. Nós somos o sacerdote dentro da nossa casa. Esse chefe de família tem que tomar frente, ele tem que tomar decisões. Esse chefe de família, se for preciso, Jesus vai dizer: morra pela tua mulher, morra pela tua família.
Que coisa, hein? Assim como ele morreu pela igreja. E a mulher tem o seu papel também de amar o seu esposo, respeitando e também cuidando dele, para que esse casamento esteja o quê? Em harmonia e em união na presença de Deus, e Deus venha derramar bênção a cada dia sobre esse casamento. Tempestade nós temos em todos os lugares. No trabalho, quem já passou a tempestade no trabalho aqui? Viu? E aí, como a nossa estrutura é carne, né, minha amada obreira Lucilene, né? A gente às vezes quer desanimar, quer chutar o pau da barraca. Coitada, uma vez ela estava estressada aqui, até minha irmã que conheceu ela pela primeira vez, quando veio, viu que ela não estava como é esse sorriso, né? A minha irmã disse, aquela irmã, ela não estava bem assim, porque eu conheço já ela tem um sorriso tão bonito, assim, ela sorri com todos. E foi bem em cima, porque a nossa amada irmã estava passando por uma tempestade no trabalho. E Deus usou o seu esposo para orientar ela, usou a nós, e daqui a pouco o sorriso voltou de novo, amém? E a irmã disse, ô pastor, mudou tudo lá no trabalho, agora estão me dando até presente. Gente, a tempestade, ela é o quê? Passageira. Deus é eterno e Ele é poderoso nas batalhas para nos dar vitória. Então, amados, guarda essa palavra no seu coração. No mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu trabalho. Não, se Deus te colocou ali, Ele vai te dar vitória, é ali mesmo. E nós temos só que ter fé na promessa. Não é no meio do mar que nós vamos ficar, nós vamos atravessar para o outro lado. Quem quer atravessar junto aqui? Glória! Então vamos caminhar junto nessa jornada. E lá do outro lado, que se chama Cidade Celestial, todos nós vamos sorrir, nos abraçar e dizendo como valeu a pena. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Fica de pé, amados. Vamos meditar e agradecer ao Senhor por ter falado conosco, por ter nos abençoado. Vamos agradecer esse Deus maravilhoso, porque Ele tem cuidado de nós, gente. Senhor, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. É ela que tem nos sustentado até aqui. Venha capacitar os Teus filhos a cada dia, Senhor. Vem e toma o Teu lugar. Aleluia. Tens minha vida toda. Oh Deus, venha nos abençoar a todos, Pai. Abençoa todos que colocaram a planta dos pés assim nessa manhã, Senhor. Dê a vitória ao Teu povo, dê a vitória aos Teus filhos, Senhor.